Bom, agradeço à mesa pelas falas, agradeço ao público por permanecer até agora, e agora a gente vai abrir um momento para perguntas. A gente está com tempo ainda, são 10 para as 9, eu vou abrir então a primeira rodada de perguntas, acho que 4 perguntas por hora, e aí quem tiver pergunta a fazer, levanta a mão e vem aqui no microfone falar, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Maurício. Eu gostaria de perguntar ao professor Tiago. E enquanto ele falava, achei interessante escrever sobre o assunto. Minha pergunta é: como a miopia religiosa, caracterizada pela limitação da compreensão da experiência religiosa a práticas e rituais externos, influencia a habilidade do indivíduo em encontrar um sentido mais profundo da vida? Abriu a rodada com 4 perguntas, ainda há espaço para mais 3. A gente vai fazer primeiro as perguntas e depois os professores respondem. Eu estou só segurando o microfone para dar para ouvir, tá? Mas eu queria aproveitar só esse minutinho e registrar a presença de Elizabeth. Está lá atrás. Elizabeth, ela é responsável por uma instituição espírita no município de Bahia, que abriga uma creche. E quero também fazer os agradecimentos bem especiais a David, a Helry, a Alexandre e a Ivanildo. Helry foi que fez a arte do nosso seminário, quem está aqui junto com o David fazendo as gravações e as transmissões ao vivo para os nossos 2 canais, o canal do Instagram da Coordenação de Ciência das Religiões e do grupo de pesquisa Tecla. Então, agradeço. A Alexandre foi quem conseguiu um tripé aqui para colocar o celular. Obrigada, meninos. Pergunta? Mais perguntas? Mais alguma pergunta? Então vamos adiante, pareceu. Calma, está esquentando. É o tempo de criar coragem. Boa noite a todos. Eu sou Loreto, sou doutorando em ciências das religiões. Eu teria só uma... Não é para o professor diretamente, mas para os professores. Eu ouvi falar assim que o pressuposto que uma pessoa ateia se afasta. Eu não entendo esse se afastar. E não poderia ser o contrário, que uma pessoa vai atrás, mas já não tem nada no início, porque o professor Tiago me conhece para o meu pensamento. E eu penso que tem que debater muito esse aspecto, porque senão um ateu como eu sou, entra em dificuldade, porque parece que eu estou afastado de algo e fico escanteado em uma posição um pouco assim, incômoda. Quando eu me sinto muito bem como ateu dentro de uma situação religiosa, assim, de uma dificuldade. Eu queria que quem pode me responder esse aspecto de uma pessoa ateia que se afasta da religião, ou seja, já não tem uma religião e não tem nenhum problema para ela não ter uma religião. Não sei se consegui expressar o meu raciocínio. Obrigado.
Mais perguntas? Tem um aqui atrás. Licença, boa noite. A minha pergunta para o professor Victor e para os demais é a respeito dessa questão do olhar do pesquisador diante do objeto. Como pesquisar algo com completo desinteresse, assim, como é que eu posso dizer? Com essa, vou dizer a palavra separação. E na questão da diferença de você estudar algo que você tem interesse, desperta interesse, e aquilo é algo que lhe move no sentido de você gostar do objeto. Eu não consigo misturar algo que ainda me é confuso, e eu vejo que essa questão da espiritualidade, a questão dos povos indígenas e essa conexão com a natureza é algo que eu admiro, e também quando a gente se aproxima da natureza, nós temos essa conexão e conseguimos enxergar no dia a dia com relação à espiritualidade. E isso é algo que me despertou interesse pessoalmente. E como é que a gente separa essa questão de ser pesquisador e não se envolver? E me lembra também essa fala desse nome, do desenvolver e do envolver. O envolver com algo e esse nome desenvolver, que na verdade ele traz outra... Negodisco, né? Que você está trazendo. O envolvimento de negodisco. Isso, esse envolvimento. Como não se envolver? Como não participar de um virtual? Você está ali como... Sou pesquisadora, sou... Enfim. Maravilhoso. Tem mais alguma pergunta? Então eu vou abrir para as respostas, tá? Primeiro com o Tiago, foi isso a primeira pergunta? Então, se eu bem entendi a pergunta, né, sobre a miopia religiosa e o sentido da vida, como essas pessoas podem encontrar sentido, né? Aqui há um elemento importante na teoria de Frankl, né, que é o referencial, que é pelo menos que ancora nesse momento no pensamento, né, o que perpassa também muitas vezes é um certo vazio existencial que se quer ser preenchido a todo custo, né? E muitas vezes, né, há um certo conformismo também, o deixar-se levar pelas massas, né, já que o sentido para Viktor Frankl, né, embora ele possa ser encontrado no sistema religioso, o homem religioso também pode encontrar sentido na sua manifestação religiosa, na sua expressão religiosa, né? Muitas vezes também está latente ali uma massificação, sobretudo porque o sentido ele é pessoal e individual, ou seja, pessoal e também situacional, muda de pessoa para pessoa e situação para situação. E quando as pessoas se agarram aos dogmas, aí que Frankl vê esse problema. Vocês têm as mãos livres para estar em contato existencial com o outro. O mais importante é se a religião transforma o ser humano em um ser bom, né? Que foi perguntado a Dalai Lama, né? Qual a melhor religião? Aquela que transforma o ser humano em um ser humano bom, um ser humano decente, né? Então também Frankl vai nessa mesma linha de pensamento. Às vezes, né, a pessoa está tão arraigada ao seu dogma, isso é uma insegurança na sua fé, que transforma isso numa miopia religiosa. E é interessante esse termo miopia, porque a visão de Frankl é totalmente oposta, é antagônica a essa miopia. O ser humano deve ampliar o seu campo perceptivo, né, para perceber, né, os espectros de sentidos, né, que você vai encontrando no seu cotidiano, na sua própria existência, né, independente dos dogmas. Eu achei muito bonito na experiência
Ivanilza, né? Falando da sua mística, né? Ali ela encontra um sentido, né? Uma casualidade. Interessante que Frankl, né, como religioso, né, também a gente pode perceber, né, em alguns momentos ele diz, né, o milagre reside por trás das coincidências. O milagre maravilhoso, aquilo que maravilha o ser humano, né, e às vezes é traduzido como milagre, né? Ou quando o próprio Frankl diz, sobrevivi por milhares e milhares de coincidências ou milagres no campo de consideração, né? Ou seja, é na própria relação com o mundo que você manifesta o seu ser religioso, né? Percebendo as demandas do mundo, e não por meio de dogmas ou por meio da miopia, né, confessional, e ver a religião como a única, né, que Deus quer, né, que todos se convertam e da maneira específica que você professa a sua confessionalidade, né. E Frankl tem uma visão da tolerância, né. Uma vez perguntaram a ele se ele acreditava que a humanidade vai chegar numa única religião. A Richa Time pergunta a ele. Eu fiquei impressionado com isso, né? Que ideia é essa de uma única religião, se a gente tem uma diversidade cultural, né? E Frankl diz, não, né? A humanidade não está caminhando para uma única religião, aí seria a miopia religiosa, né? Mas sim para uma espiritualidade muito mais pessoal, uma religiosidade muito mais pessoal, que a gente pode chamar hoje de espiritualidade, né? Claro que vamos precisar também dos símbolos religiosos, né? Porque nós nascemos imersos na própria cultura, né? Somos, como Tomazelo dizia, somos peixes nas águas da cultura. Então já recebemos os símbolos religiosos imersos nessa cultura. É com esses símbolos que o ser humano vai dialogar com um Deus íntimo, com sua espiritualidade mais íntima. Então estamos caminhando para uma religiosidade como os hindus, né, que tem um Deus muito mais íntimo, mais pessoal do que uma religiosidade única que funcionaria por meio de uma miopia religiosa. Aí eu acho uma manifestação de um vazio, né, e também de um conformismo, que é que é um sintoma também desse vazio existencial. A outra pergunta foi sobre o ateísmo, não foi isso, de Lourenço? Ele colocou para todos os professores que quiserem responderem. A professora Suelma tem alguma fala nesse sentido? Você quer perguntar, o pessoal não entendeu bem a pergunta. Eu acho que o microfone não ajudou tanto. Esse aqui está melhor, por favor. Sim, a minha pergunta, mais que uma pergunta, é uma forma de me colocar dentro da ciência das religiões. Ou seja, eu como ateu consigo me colocar dentro da ciência das religiões de uma forma muito tranquila e, sinceramente, conseguindo entender o ser humano religioso de várias formas religiosas. Só que a minha constatação era baseada, não sei, acho que foi o professor Tiago que falou, quando falou que o ateu se afasta, ou foi na leitura, não, provavelmente foi na leitura. Eu interpretei na minha compreensão esse aspecto, que o ateu quase é uma pessoa que se afasta do sentido religioso. Quando eu penso que uma pessoa adquire algo de religioso depois do nascimento e, como eu posso dizer, que não adquire ou que foi criado dentro da religião, mas a um certo ponto, quando se torna adulto, não tem nada disso com ele, espiritual, como se pode chamar, ou de crença, ou de algo, de acreditar sobre algo. Essas pessoas, a minha pergunta final é essa: como é que na visão de um professor de ensino religioso, como vocês são,
acadêmicos, você entenderia um ser ateu, como no meu caso, e dentro dessa religião. Você teria que considerar um ser ateu, uma pessoa que tem dificuldade de entender o aspecto religioso, mais que uma pessoa que tem uma crença religiosa, mas que ela consegue, como o professor Tiago falou, ter aquele agnosticismo religioso. Segundo vocês, que teria uma condição melhor de entender o aspecto religioso? O ateu, que não tem esse envolvimento, mas que não nega, não é contra, professor, não é contra nenhuma religião, nenhuma crença, ou uma pessoa que é com uma crença própria, mas que se destaca da própria crença para entender o aspecto religioso do ser humano, nesse caso. Não estou falando de julgar religiões, mas o ser humano religioso dentro da própria crença. Não sei se eu consegui articular um pouco melhor a minha pergunta. Eu só tenho uma reflexão, né, que eu concordo com você, né? Acho que todos nós nascemos ateus, né? E aí, ao inserir-se numa cultura, nascemos no Brasil, então vamos ter uma cultura religiosa tipicamente brasileira, né? Se tivéssemos nascido em outra cultura, na Índia, teríamos outras religiões, outras crenças, né? Então, de alguma forma, tem uma certa proximidade com o seu pensamento, né? E, claro que, para Frank, uma religiosidade autêntica é aquela do ser que decide. Também decidir que não tem nenhuma crença religiosa é uma decisão autêntica, né? Como ele faz essa metáfora da montanha. O ateu permanece fixo na montanha, porque não vai saltar no desconhecido, né? Então, ele também dá razão a essa pessoa, não tem nenhum problema, né? Todos estão inclusos, né? Incluídos, né? Assim como o céu, a Terra está no espaço, o espaço contém a Terra também, né? Então, Frank é muito mais inclusivo nesse sentido, né? Há uma inclusão também, de uma compreensão também do homem não religioso, né? É uma escolha também, uma decisão, né? Assim como é uma decisão também ser religioso, né? Isso parte de uma decisão. Tudo tem sentido ou nada tem sentido, né? Então não há nenhuma exclusão, né, nessa perspectiva, né? E penso que a sua pergunta está ligada também com a pergunta dela, né? Afinal, quem está mais capacitado, né, a analisar o objeto, né, que é a religião? É o ateu que não tem nenhum compromisso, né, e vai respeitar também a crença religiosa, né? É possível também, né? Então acho que tem dois aspectos também interessantes aqui, né? A pessoa que não tem nenhuma crença religiosa e que analisa o fenômeno religioso tem uma imparcialidade maior, para uma objetividade, um outro olhar também como cientista das religiões. Até um dado momento eu encontrei um texto de Geraldo Paiva, né, que ele dizia o contrário também, né, que eu achei interessante isso, né? Ele dizia que o homem, para você analisar um objeto, também você tem que ter empatia, né? E se você é religioso, professa alguma crença, seja ela qual for, né, você consegue também ter mais empatia com o homem religioso. Eu penso que as duas perspectivas são válidas, né? Você tem aquela objetividade na ausência de qualquer crença religiosa, né? E também o homem religioso que analisa empaticamente o homem religioso como cientista das religiões. Agora, ambos, ateus ou crentes, já precisam ter um afastamento teórico. Eu vou explicar meus dados por meio de uma teoria, de uma ótica epistemológica, né, que não coincide com o sistema religioso, né? Se coincidir, qual o problema? Você não está fazendo ciência das religiões, como o Vitor bem expôs, né? Você está fazendo teologia, não tem nenhum problema, não vejo também nenhum problema, nenhuma rivalidade, né? Afinal a gente está na mesma área, né? Ciência das religiões e teologia, né? Precisamos dialogar, saber dialogar, como o Frank, eu também soube dialogar
respeitando, né, qualquer sistema religioso. Né? Então, acho que as duas visões são complementares. Né? O ateu que tem a objetividade e o homem religioso que tem empatia, né? A empatia do antropólogo, né? A metodologia, né, do antropólogo, a empatia metodológica, né? Para entender, e às vezes você, como tem uma experiência religiosa, vai compreender também, né, algum aspecto que o ateu não compreendeu, o cientista ateu. E o cientista ateu vai compreender aspectos que o homem religioso, um cientista, também não vai atingir, não vai alcançar. Eu acho que são visões complementares, né? E a ciência precisa dessa diversidade, essa complementariedade para a gente avançar. Só complementando, né, a partir das falas que eram, e pensando a partir do campo da ciência das religiões, né, também tenho minha formação lá em teologia, e a gente pensa, né, que teologia está só dentro de uma tradição europeia. Nós fazemos muitas teologias, dependendo do lugar, do local. Nós fazemos muitas teologias. E ciências das religiões, ela, pelo menos me parece, que é uma área que ela dialoga com várias outras áreas do conhecimento. E quando nós estudamos, então, esse fenômeno, ou determinados temas e etc., nós trazemos essas diferentes áreas para analisar o nosso objeto. Muitas vezes nós já estamos envolvidos com aquele objeto de estudo. E eu imagino que seja saudável se afastar um pouco para ampliar essa visão, como o professor Tiago coloca, né? E, se não, uma outra perspectiva que ele colocou também são as perguntas, né? Porque pode ampliar, ao invés de trazer a insegurança, como muitos pensam, pode te dar ainda mais, ampliar ainda mais algo. Mas é necessária a pesquisa, a investigação, né? Senão, eu acredito que nós vamos fazer teologia, independente de qual seja a área, seja ela do cristianismo, do hinduísmo, do afro, etc. e tal. E é claro, em tudo isso tem muitos questionamentos, né? Eu não trouxe todos o que eu havia colocado aqui, mas a gente mascara. Nós temos muitas ideologias, nós sacrificamos muitas outras áreas. Eu acredito que é muito complexo. É um tema para 4 anos de ciências das religiões. A última pergunta foi para o professor Vitor, né? Muito bem, obrigado. Bom, a pergunta que a Brenda coloca é uma pergunta crucial para as ciências humanas de modo geral. Eu penso aqui, para encurtar a resposta, por conta do andar do tempo, em 2 paradoxos. Emily Durkheim, que é um dos pais da sociologia, no livro Formas Elementares da Vida Religiosa, ele sugere que o pesquisador de campo, sobretudo na sociologia, esse pesquisador não deve ter pré-hífen conceitos na análise de determinadas situações, grupos e manifestações culturais. Ele recebeu uma crítica muito grande, dizendo então que não é possível ninguém ter pré-conceitos, pré-noções e nenhuma leitura do mundo. Por outro lado, esse método dele é interessante porque o que significa não ter pré-noções?
é justamente se envolver com o objeto pesquisado, é mergulhar na cultura, não colocar nela nenhuma noção anterior e tentar viver todos os sentidos que ela tem a oferecer. Né? Então existe uma produtividade muito interessante no método dele, que é um paradoxo para as ciências sociais de modo geral. Do outro lado, um segundo paradoxo, eu penso no Rudolf Otto, que escreveu o livro Sagrado, e o Otto, no prefácio, ele faz o seguinte alerta: quem não tem nenhuma experiência religiosa não deve seguir com a leitura do livro. Na época, essa obra foi usada praticamente como manual de estudos de religião para valorizar as experiências individuais de cada um. Depois ele recebeu uma crítica bastante pesada, dizendo: olha, isso é elitismo, quem vai então regular a verdadeira experiência religiosa, né, para poder entender o que é ciência da religião? Né? Aí o debate foi longe. Mas ele também tem um outro pressuposto curioso. Ele privilegia aquilo que é vivido na religião. Né? E o que é vivido na religião é matéria também de conhecimento. Então eu sugiro, siga a sua intuição. Né? Porque nenhum teórico vai dar exatamente o método perfeito para análise. E se eu puder te recomendar um material de leitura, eu recomendo um texto do José de Souza Martins, professor aposentado de Sociologia da Universidade de São Paulo. O texto se chama O Demônio Assombra a Fábrica. O Demônio Assombra a Fábrica. Ele faz uma pesquisa de religião e lá ele desenvolve toda uma metodologia para tentar entender um fenômeno que ele chamou do demônio que assombra a fábrica. Lá tem essa sua preocupação de uma maneira bem prática. Bom, gente, se tiver mais alguma pergunta, apareceu mais uma pergunta, mais uma segunda, ainda há tempo, e a gente encerra a rodada de perguntas e encerra essa noite, para que na noite seguinte a gente dê continuidade. Bom, para além de tudo que vocês explanaram, né, sobre o método, ciência, sobre a metáfora da orquestra, sobre a hermenêutica, é uma pergunta simples, assim, enquanto sujeitos mesmo. Suelma, Tiago, Luzivaldo, Vitor, o que é a fé para vocês? O que é a fé para vocês? Para além dos seus autores, para além da teoria, enquanto sujeitos mesmo normais, que caminham na rua, só isso. A pergunta é boa, dá o que pensar. É uma provocação em tanto. Suelma? Eu fico com a resposta de Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, e a fé não costuma falhar. Vejo assim que não dá para se definir com precisão, saindo pela tangente como o Tiago falou. Para mim, eu vejo a minha fé em vários sinais, e a dimensão mais fecunda da minha fé está na luz. Ela me apresenta de várias maneiras e em várias circunstâncias, e ela me guia na minha dimensão racional, na minha espiritualidade e na minha subjetividade. Essa dimensão esse amálgama que está presente em mim. Kaique Abujamra mandou a melhor pergunta. De maneira bem improvisada, refletindo aqui com você, eu acho que a fé, para mim, é uma última tentativa de compreensão de quem eu sou. Uma pergunta difícil, né? A fé. Então, a fé para mim é algo que tem a ver com a minha existência, tem a ver com
questões de interioridade, ela abarca muitos campos, né? Mas é algo muito, eu diria, individual. É coletivo quando se torna religião nos seus ritos e etc. Mas enquanto fé, para mim, ela é algo muito individual e eu penso de uma maneira bem cosmos, para interioridade, exterioridade, enfim. É algo bem amplo que não daria para resumir. Apesar de ser uma palavra tão pequenininha, mas que é algo tão grande e bem individual, eu diria, diferente de religião. Tá? A pergunta é para mim também? Gente, essa pergunta ela é muito potente, muito forte, né? Eu acho que a universidade desvirtua um tanto o confronto com essa realidade última da fé. Nos estudos acadêmicos eu me perdi muito, né, com relação a isso. E aí a gente teve uma noite de conceitos filosóficos, né, sobre fé, e aí é possível a gente delimitar um sentido de fé fora dessa relação com o conhecimento, porque para mim o conhecimento também está no lugar de interioridade, sabe? Então a busca pelo conhecimento, para mim, como mulher periférica, mulher que teve no estudo a sua tábua de salvação, eu vejo o estudo como uma dimensão também da minha fé, né? E aí eu tive que fazer um outro percurso recentemente, que é buscar outras fontes de conhecimento, né, para que essa fé fosse construída de forma muito autêntica. Porque se não havia sentido, né, por muito tempo na minha vida, dentro dos estudos acadêmicos eu encontrei algum sentido, mas tem hora que eles não se sustentam. Eu não sei como é para vocês, e num curso como esse eu imagino que a gente fica desbaratinado. Né? Não estou falando de todos, mas a gente está num curso muito provocativo, porque tira a gente do lugar comum, e o conhecimento nos tira do lugar comum. E a pergunta que você faz também é para tirar de um lugar comum acadêmico, não é sobre autores, é sobre uma dimensão realmente mais espontânea, mais íntima, de fora íntimo. Eu acho que é um trabalho em construção. Eu não tenho uma resposta agora para te dar. Gente, então a gente encerra a noite de hoje. Agradeço muito a presença, a escuta de todos. Eu vou pedir para os professores fazerem uma fala final, né, se quiserem, de agradecimento. E a gente continua amanhã no mesmo horário, no mesmo local, tá certo? E agora eu vou passar a palavra aqui, seguindo a ordem, a professora Suelma, para fazer uma conclusão da noite de hoje. Fazer uma conclusão, né? Pensamos aqui, como ela disse, né? Arcabouços teóricos da filosofia, mas sempre em busca desse conhecimento também. Pensamos na busca de sentido de Viktor Frankl, e tentando buscar esse amparo, e concluindo, né, trazendo a fala do Vitor, do professor Luzival, Leila, por último, dizendo que ciências das religiões é uma área tão interessante para que a gente possa aprofundar ainda mais
esse conhecimento e cada um veio aqui em busca de algo. Tá? Então, não tenha medo, aprofunde isso, deixa isso se expandir. A universidade e ciências das religiões é um lugar que pode te possibilitar essa busca de conhecimento, e eu diria de si mesmo e do outro, quando você consegue ver o outro em si também. Então, é algo individual, algo coletivo, mas essa nossa área é encantadora porque ela nos permite dialogar com essa pluralidade, essa diversidade cultural e essa pluralidade religiosa. Não sei se eu concluí, mas dou a fala para os colegas aí, se quiserem concluir ainda mais. Eu acho que é difícil concluir, viu, gente? Mas é isso. Sigam e sem medo de ser feliz, que a gente está aqui para aprender, né? Para compartilhar. Enfim, é isso aí. Obrigada. Várias coisas passam agora na minha mente, né? Não necessariamente uma conclusão, um fechamento, né? Mas as pessoas que eu convivo intimamente, né? E que têm grandes influências na minha história de vida, e também tem por trás esse elemento religioso, né? Aí lembrei de várias pessoas agora, né? A minha esposa, que é da tribo Funiô, até perguntei a ela qual era a sua descendência, né, indígena, né? Então me veio, a primeira coisa que me veio quando eu escuto, né, uma manifestação indígena, né, sempre tenho muita sensibilidade, né, porque a família da minha esposa toda tem uma descendência também indígena, né? Lembro também do meu pai, né, o Zival foi, né, para o velório, né, que tinha no seu quarto o São Jorge de um lado e o Buda do outro lado, convivendo tudo isso harmonicamente, né? Lembro também do percurso religioso da minha avó, paterna, que morou muitos anos com a gente, né? E que ela passou por várias religiões, espiritismo, várias religiões protestantes, né? Evangélica, e no final voltou para o catolicismo, né? E tantas outras pessoas, a minha mãe também, muito religiosa, né? E eu acho que essa mistura toda, né, me fez, né, também, né, um pouco de mim, né? Um pouco em busca, né, desse elemento da religião, né? E teve outras pessoas também, lembro do meu avô, né, que foi irmão marista, né? Ainda bem que ele saiu, né? Porque senão não estaria aqui para contar a história dele, né? Ele foi para o Rio de Janeiro, o irmão mais velho dele levou ele, né? Porque perdeu o pai e a mãe, né? Muito cedo, e internou ele no Instituto Marista, né? Para ser irmão marista, né? E ele contava isso, né? Às vezes na casa dele, né? Quando uma vez eu escutei, né? Era muito pequeno, mas me chamou muita atenção isso, né? Que era uma vergonha um irmão marista abandonar a congregação. E ele saiu à noite a cavalo, né? E lá foi onde ele aprendeu o francês. Ele falava fluentemente francês e fundou a cultura francesa aqui, um dos fundadores, né? Aqui em João Pessoa, né? E um detalhe, o sonho dele era conhecer Paris, nunca foi porque tinha medo de andar de avião, né? Então essas misturas, né, de religiosidades, de respeito, sobretudo, né, ao sagrado, né, foi o que cultivou, né, toda a minha história de vida, né? E hoje vim parar, né, não sei como, nas ciências das religiões. Deve ter um propósito para isso, né? E aqui eu estou aprendendo muito, né? E adoro essas aulas, né,
não formais, né, que as ciências das religiões nos proporcionam. Então aproveitem, né, construam também a história de vocês, né, a partir da própria habilidade que vocês têm, da própria história que vocês trazem, né, história pregressa que vocês trazem para a universidade, né, que isso também é muito importante para enriquecer a academia. Eu também quero agradecer e eu vou fazer menção ao que eu iniciei. A quem teve a ideia de estarmos aqui nessa noite. Gratidão, gratidão, gratidão. Tanto os estudantes como a coordenação. E a nós, que nos dispusemos de estar só instigando, mas cada um e cada uma que está aqui até esse momento é assim de uma forma, de uma riqueza extraordinária. Para mim, nessa noite, e as ciências da religião é um curso potente, talvez o curso mais potente e mais necessário que precisa na academia e na vida da educação básica, inclusive. Se nós tivéssemos professores de ciências da religião graduados em todas as escolas, nossa sociedade seria outra, a convivência seria outra, as pessoas seriam outras, aquilo que é disseminado seria completamente diferente. Eu vou repetir, ciências da religião é o curso mais potente e mais necessário para estar na sociedade. Nós semeamos, e que cada um dessa noite saia semeando, como o Tiago acabou de falar. Você tem essa missão de ir semeando, e eu quero aqui agradecer imensamente a Eganilza. Se vocês beberem dela, o que ela está fazendo e que tese ela vai fazer, ela é a comadre Florzinha, e a tese dela é sobre comadre Florzinha. Veja só, Vitor, como é que isso acontece? E hoje ela tem, no relato que ela teve, essas oportunidades que são assim inexplicáveis, mas que são explicáveis, sim. Eu agradeço o Yuri também. O Yuri tem uma capacidade enorme de trazer o povo cariri, porque a gente só sabia de Potiguara, poucas pessoas sabem de Tabajara e quase ninguém sabe de Cariri. Com os povos originários, aí tem uma fonte que a gente tem que cada vez mais fazer com que a academia tenha essa força de toda a sabedoria dos povos originários. Assim a gente fortalece cada vez mais a nós, a academia, a ciência e a religião. Gratidão por essa noite, gratidão, gratidão. Bom, aproveito então essa oportunidade final para compartilhar com vocês um pequeno dado biográfico meu. A religião e a vida acadêmica é muito presente na minha família. Meu avô foi pastor por mais de 50 anos. Um dos meus tios, meu tio mais próximo, também teólogo, filósofo, foi professor de filosofia da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Inclusive foi professor da Rita, né? Ela conheceu o meu tio, foi professor do Rondon, nosso vice-diretor de centro. E esse meu tio, ele me acompanhou nos estudos, tanto teológicos quanto das ciências das religiões. E certa vez, conversando com ele no início da minha graduação, eu confidenciei para ele a seguinte frase. Falei, tio, eu acho que essas aulas estão me fazendo perder a fé. E ele, muito sábio, respondeu assim, se uma aula te faz perder a fé, é porque você não tem fé. Nossa, aquela frase, então, carrego até hoje pensando na pergunta do Kaique, o que é a fé? Né? Então fica a motivação para vocês, nenhuma aula deve fazer vocês perderem a fé.
Bom, damos por encerrada a noite de hoje, gente. Muito obrigada. Boa noite. E amanhã tem mais.